No Cifras e Safras de hoje, você vai conhecer como funcionam as negociações internacionais de produtos. Vamos saber quais são as mercadorias mais comercializadas entre os diferentes países. E de que maneira isso influi nos preços que pagamos nas feiras livres e nos supermercados. Além do impacto na vida do consumidor, como o produtor rural está ligado à posição do Brasil nestas rodadas de negócios internacionais. De que maneira os interesses da agricultura do país são defendidos diante da concorrência no exterior. E é uma disputa difícil com outros países, nem sempre leal. Vamos saber os bastidores das negociações do comércio internacional de alimentos. Eu sou o Celso Grise. Eu sou Luciane Miranda e voltamos já com os Cifras e Safras. No Cifras e Safras da semana passada, nós falamos sobre a crise econômica nos Estados Unidos, de que maneira os problemas começaram em terras do Tio Sam e os reflexos no mundo inteiro. Falamos também sobre o interesse dos americanos em nosso petróleo e etanol. Os Estados Unidos foram destaque dos Cifras e Safras da semana passada. Falamos sobre o início da crise econômica com a falta de pagamento das hipotecas de imóveis. O auge do declínio financeiro em 2008, o desemprego e a queda de renda e de poder de compra dos americanos. Mostramos um problema atual que é a consequência desta crise, a guerra cambial. Os Estados Unidos emitiram muito dólar para o exterior para forçar a queda na cotação da moeda americana e a valorização das moedas de outros países, a exemplo do real. São Paulo, professor, qual é a situação da guerra cambial no mundo? Bom, ela está indo muito bem para os americanos e péssimo para todos nós, né? Quer dizer, praticamente todos os emergentes. Europa e Japão tentam se defender um pouco e conseguem, tem um pouco de força. Agora a gente não tem a mínima, ainda mais países como o Brasil que também estão atraindo muito capital, porque são os que estão crescendo mais no mundo. Então isso aumenta o potencial da valorização. Falamos da visita do presidente Barack Obama ao Brasil e o interesse dos Estados Unidos no petróleo e no etanol produzidos aqui. Eu vejo que os Estados Unidos produz mais etanol que o Brasil, cresceu esta produção mais rapidamente que o Brasil cresceu a dele e que os Estados Unidos precisará importar etanol do Brasil. Por outro lado, os Estados Unidos, para proteger o seu agricultor, acaba levantando algumas barreiras. Numa hora, guerra cambial, na outra, esforços para parcerias nos encontros entre presidentes. Professor Celso Grise, o Brasil já não aceita as regras impostas por outros países como era antigamente, não é? Já não mais, Luciana. Realmente nós já desenhamos no nosso corpo diplomático a consciência de que nós somos um país muito emergente, muito grande, com um novo papel no cenário internacional. Nesse sentido, Luciana, nós temos hoje 300 bilhões de dólares em reservas internacionais. Nós temos uma moeda forte, estável, líquida. Nós temos ainda uma situação reconhecida no cenário internacional pela Fitch, uma agência de classificação de risco, que classificou o Brasil num grau mais elevado do que o grau anterior do investment grade, classificou como BBB a nossa dívida soberana. Isso é ótimo, né, professor? Há perguntas de telespectadores sobre o programa passado. O Carlos Oliveira, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, pergunta o que é o petróleo WTI e o Brent? Qual é a diferença? Bom, a diferença, o WTI é o West Texas Intermediate. É o petróleo que é extraído do Golfo do México e refinado no Texas de um modo geral. É um petróleo leve, ele tem um baixo teor de enxofre. Contrário senso, o Brent é aquele que é extraído do Mar do Norte ou do Oriente Médio e levado para Londres, onde ele é cotado. E é um petróleo pesado, com teor de enxofre maior e, portanto, com custo de refino mais alto. Ok, professor. Outra pergunta é da Cláudia Lima, aqui da capital paulista. Ela quer saber por que o Brasil é destaque na produção de etanol no mundo e o preço do álcool está tão caro nos postos de combustíveis. Porque a formação de preço do mercado interno é diferente do mercado externo. O álcool
ele é produzido num período do ano e estocado. Naturalmente, essa estocagem vai baixando. Nós estamos entrando no período da entre-safra. E, portanto, a escassez de álcool aumenta esses preços. Outras vezes é porque ele passa a sofrer uma competição com o açúcar. A usina fabrica mais açúcar e menos álcool porque o açúcar está dando mais dinheiro, o álcool sobe, Luciana. Ok, professor. E hoje a gente vai falar sobre comércio exterior. Para a gente introduzir o assunto, gostaria de perguntar, o que significa OMC? É Organização Mundial do Comércio. É uma organização que foi criada numa das grandes rodadas de negociação mundial chamada Rodada Uruguai. Criou-se esta organização e sediou-se essa organização na cidade de Genebra, na Suíça. Como ela funciona? Eu diria para você, para resumidamente explicar as funções da OMC. Ela tem uma função clara de um parlatório, de um lugar onde conversamos e tentando todos os países chegaram a um acordo sobre tudo isto, sobre tarifas, sobre cotas, sobre restrições de qualquer natureza. De outro lado, a OMC tem também um sentido jurídico, arbitrar as grandes questões internacionais. Ok, professor. E daqui a pouco vamos dar detalhes sobre as negociações do comércio exterior. Qual é a situação hoje das rodadas de discussões entre países? As medidas adotadas quando a concorrência é acirrada. Políticas nem sempre éticas. Aqui no Cifras e Safras, voltamos já.